No vídeo de hoje vou analisar a partida da sexta rodada da Olimpíada, quando Moçambique enfrentou Uganda, e no tabuleiro 3, Hamid Gulamo enfrentou Emanuel Egessa em uma partida em que Egessa ficou em Zug. Se não sabes o que é Zug, abreviatura de Zugzwang, vai saber neste vídeo na prática. Vamos à partida agora. De brancas, Hamid Gulamo com a bandeira de Moçambique abre com o peão do rei e Egessa escolheu a defesa Caro-Kann. Seguiu cavalo C3 D5, rompendo no centro, mas antes cavalo F3, bispo G4 e após o H3 questionando o bispo, veio a primeira troca. Egessa abre mão do seu par de bispos. Esses D3 foram os lances na sequência. Egessa desenvolve o cavalo de B e os dois desenvolvem os bispos de casas escuras. E aqui Hamid faz o dama G3, já de olho na casa de G7. Por isso, Egessa defende a casa com o bispo D4 e Hamid vê que tem uma grande oportunidade de atacar na ala do rei. Por isso, manda logo a bomba. Roque grande. A6 é o lance do Egessa e Hamid segue com o plano de atacar na ala do rei. Por isso, faz o cavalo E2, visando trazer o bispo e assim eliminar a defesa deste ponto fraco de G7. Bispo F6, Egessa defende o bispo, só que aqui o Hamid verificou que tinha uma grande chance de armar um golpe e mandou uma bomba F4 com ideias de E5 e assim desviar este bispo do controle da casa de G7. Por isso, Egessa já defende tudo com este G6. Porém, G6 cria um ponto de contacto. Por isso, o bispo C3 primeiro, visando eliminar este bispo. E agora E5, o cavalo está com poucas casas, então teve que recuar para a casa de origem. D4, C5 e veio o dama F3. E aqui a ideia está claríssima. Avançar os peões da ala do rei e assim o ataque vai chegar com muita força. Cavalo E7 preparando o roque e após o G4, Egessa não quis pagar para ver, fez o roque grande. E assim, toda a tensão que vinha se criando nesta ala do rei vai toda por água abaixo. E agora a tensão vai mudar totalmente de foco. A partida agora vai para a ala da dama. Não tem mais jogo na ala do rei. Cavalo D4, Hamid começa a mobilizar as peças para essa ala. Egessa combate este cavalo e assim trocaram. Vieram lances de reis, lances profiláticos. Bispo E2, um lance que conecta as torres. Dama A4, dama E3, ataca o cavalo e Egessa defende com o D4, atacando a dama e vai para F2. Dama B4, provocando o A3, com ataque na dama que vai para B6 e assim perde este peão, seguido de mais uma simplificação. Hamid está com um peão de vantagem. Mas a partida ainda não terminou. Torre D8 ataca a dama que vai para E3. Cavalo A4 que ameaça checkmate em 1, além de propor a troca das damas, que é a melhor opção, uma vez que em C1 a dama ficaria muito passiva. Além disso, com um peão de vantagem, a simplificação só beneficia ao Hamid. Bispo D3 consolida este bispo. Torre D4 ataca o peão de F. Torre F1 defende o peão. Cavalo D5 reforça o ataque no peão que avança para F5. E agora veio o cavalo F4 que ameaça ganhar um dos peões, seja em D após a troca ou em H. E Hamid defende
com classe, uma vez que não pode ganhar nenhum dos peões, senão o Amid promove, Egessa é obrigado a retomar, e agora sim Amid defende tudo com o torre F3. H6, rei C1, estamos no final, então os reis podem vir ao centro para apoiar as outras peças. G5 mantém tudo estático na ala do rei, agora o jogo está no centro e na ala da dama. B3, rei C7, A4, torre D5, torre E3 defende o peão, cavalo G2 ataca a torre que vai para E4, mantendo o peão defendido, cavalo F4 volta a ameaçar ganhar o peão e a mid defende contra-atacando. E a torre vai para C5. O peão continua caindo, mas a mid ataca a torre, que teve que se mover mais uma vez. E agora H4, Egessa não pode capturar, senão perde o cavalo. Por isso, primeiro fez o cavalo G6 e agora sim trocaram mais um par de peões e a ala do rei continua bloqueada. Mais um movimento de reis, bispo D3 apenas passando a vez, a partida está equilibrada e os dois vão fazendo apenas lances de passagem de tempo. Mas agora, depois do B5, aqui há chances para o Amid, que consegue infiltrar a sua torre na base desses peões da ala da dama. Este peão não tem defesa, vai acabar caindo tarde ou cedo, mesmo que tente defender, não vai dar para segurar após chegar lá este bispo. Por isso, Egessa percebeu que vai perder o peão, mas vai perder com uma troca. Porém, a diferença é que este peão é passado. E isso vai fazer grande diferença. E aqui veio o momento da partida. Percebendo que a troca de torres era forçada e que levaria a um final com este peão passado do Amid, Egessa resolveu defender a troca de torres com classe, dando este cheque para assim evitar a troca de torres. Porém, esse lance foi um erro, porque este cavalo não tem volta. É o famoso cavalo no canto. E é nisto que a MIDI vai jogar neste final. Primeiro, oferta a troca de torres. Teve que trocar as torres, porque além de ganhar um peão, dá tempo de defender este peão, o que não seria possível se recusasse a troca de torres. Estamos na posição crítica em que este rei precisa manter-se grudado a este peão, porque aonde este peão cair, a casa também cai. Por outro lado, estamos naquela mesma situação em que o cavalo não tem volta. E agora, o que fazer? Amid simplesmente passou o lance de bispo à espera do oponente jogar. O oponente só tem o lance de peão de E. Mas após o bispo D3, o oponente não tem lance. Esta é a famosa posição de Zugzwang, abreviada por Zug. É uma posição em que qualquer lance que fizer perde. Vai ter que entregar o peão, mas o bispo vai voltar para esta diagonal e uma hora vai ter que mover o rei e assim caindo este peão, cai também a casa toda. Por isso, nesta posição, Emanuel Egessa resolve tomar uma decisão bastante difícil. Teve que sacrificar o cavalo, mas ainda assim não resolveu os seus problemas. Ele apostava em conseguir um empate após capturar este peão, já que o outro iria cair de maneira forçada tarde ou cedo. A aposta era criar algum contrajogo com este peão e assim conseguir ao menos um empate. Porém, Amid Gulamo
foi para um lance que eu considero brilhante, embora a engine não tenha assim considerado. Hamid resolveu devolver a peça sacrificando o bispo e, nesta posição, Emanuel Eguessa abandonou a partida. Não pôde aceitar o sacrifício porque não segura a promoção do peão de A, mas não aceitando o sacrifício, o Hamid iria atrás do peão de E e depois do peão de G, já que o rei precisa manter a vigília deste peão, ou seja, posição de abandono. Com isso, Amine Gulamo consegue um arremate com belíssimo pormenor tático, se aproveitando do erro do oponente quando deixou o cavalo em uma posição em que não tinha mais volta, além de ter conseguido deixar o oponente em zuc. Além disso, a vitória foi bastante importante na rodada porque contribuiu no empate de Moçambique com a Uganda. Foi uma rodada que contou com vitórias de Hamid Gulamo e também do Donaldo Paiva e derrotas do Ivan Andrade e Lourenço Napoleão. No final, 2-2. Agora vamos ver a precisão da partida. 93,7% para Hamid Gulamo, 87,1% para Emanuel Eguessa. Acertou a maior parte dos lances e também errou menos, apenas um erro contra 4 de Emanuel, sendo um dos erros o dama B6, assim pendurando um peão. Embora a partida continue equilibrada, mas este peão poderia fazer diferença. E assim então termina a análise desta partida em que Hamid Gulamo derrotou Emanuel Eguessa na Olimpíada. E eu tive o prazer de manter este confronto registrado aqui no canal. Até o próximo vídeo.